Então vamos lá, pessoal, fazer só uma revisão aqui, tá? Sobre endereçamento IP e roteamento. Coisa rápida. Então a ideia, os objetivos, né? Vou apresentar aí para vocês. Então acho que é um endereçamento IP, né? Endereço IP, né? Do IPv4, tá? Vamos focar somente no IPv4 aqui. É um número binário de 32 bits, né? É o número único atribuído a algum host para que ele possa navegar numa rede, né? Que ele possa trocar pacotes em uma rede, tá? Então, o endereço IP contém uma hierarquia, tá? Que eu tenho o meu prefixo, que é aquele que identifica a rede física a qual o host está conectado, tá? Eu tenho um exemplo de IP 219.161.0 e é semelhante ao telefone, né? 132.1.5 é aquela região. Então, tem o sufixo, que identifica o computador individual, né, naquela rede, tá? Que é o final do endereço IP ou do telefone, tá? Então, garanto que cada host tem um endereço IP único, né? Embora a distribuição dos prefixos tenha que ser coordenada globalmente, os sufixos podem ser atribuídos localmente. Aqui eu tenho um exemplo, né? Que o endereço IP é dividido em classes, tá bem? Então, na classe A eu tenho o meu prefixo, ele é 0, sempre no primeiro, o bit mais significativo é 0, né? A gente comentou sobre isso na aula anterior. Então, eu tenho de 0 até 8 bits, né? Tem 0 bits aqui, desculpa, 8 bits aqui destinados a endereço de classe. Esse endereço de classe define a rede física que a gente viu no slide anterior, tá? Então aqui eu tenho meu prefixo. Na classe B eu tenho o bit mais significativo 1, seguido do 0. Então eu tenho 16 bits para classificar a minha rede. Na classe C eu tenho 1, 1, 0, né? Os bits mais significativos. E tenho até 24 bits para definir endereço de rede, tá? Classe D é uma classe de endereço de multicast e a classe E é reservada para o futuro aí, que o futuro agora virou IPv6, né? Tem classe E. Então, aqui eu tenho a faixa de valores, né? A faixa de valor do primeiro octeto determina a classe de endereço, né? Então, eu tenho de 0 a 127, vamos dizer 0 a 127 tipos de redes diferentes, tá? No B, 128 a 191, C, 192 a 123 e D, 224 a 239. Então, cada octeto, né, cada 8 bits, né, é descrito em decimal com pontos dados para separar os valores, tá, de prefixo. Então, eu tenho aqui, no caso, 129.52, né, 10, isso começa com 0, é da classe B, 110 é a classe C, tá? 0 é da classe A, então eu tenho aqui 00001010, né? Os bits tem um 10, tudo 0 e o final o menu significativo 10, 2, tudo 00 e 37, tá? Então aqui são o número binário e a notação decimal pontilhada, né? É equivalente a esses números binários, tá? Então, os endereços IPs especiais, eu tenho alguns endereços IPs que é o endereço de rede, tá? Que é o sufixo no final com valor 0, isso para rede Classiful, tá? Endereço de broadcast é o endereço que tem todos os bits do sufixo com valor 1, né? Que eu envio para todo mundo na rede, endereço todo mundo na rede, todos os hosts em uma rede. O endereço de loopback é aquele que tem o próprio host, identifica o próximo host, né? O myself no inglês, tá? Então, endereços IP reservados para uso privado, né? Que aí eu tenho intranet. Esses IPs não são roteados para internet, né? Então, os hosts definidos com esse IP, eles conseguem ter acesso à internet por meio do NAT, né? Tem um mascaramento ali, que é uma tradução do endereço de rede, tá bom? Então, o roteador principal da organização, que normalmente que faz isso, né? Que é um firewall, ou então um roteador de borda, que ele faz um gateway ali, que ele faz essa conversão, né? De NAT entre os endereços IPs privados e a internet, tá bem? Então, eu tenho aqui o roteador, né? No princípio, eu tenho o roteador, a função dele, né? Possui um IP em cada interface e a função dele, o objetivo dele é fazer essa conversão, né? Entre uma rede aqui, eu tenho a rede 131.108.1.0 e essa rede aqui 232.240, né? Então, o objetivo do roteador é fazer a comunicação entre duas redes distintas, tá? E aqui eu tenho um roteador com o prefixo 128.1.0 e o prefixo 128.211 e eu tenho um roteador fazendo esse processo de vamos dizer assim, de conversão, né? A comunicação entre redes distintas, tá? Aqui eu tenho o campo de máscara, né? Então eu tenho o número 32 bits que serve para aplicar uma máscara. Então, em um endereço IP, só enxergar o prefixo, né? Isto é o endereço de rede. Então eu tenho um end lógico, 0 e 0 é 0, 0 e 1 é 0, 1 e 0 é 0, 1 e 1, 1. Então, o campo de máscara aqui tá? 255.000, então eu tenho aqui tudo 1, né? Os 8 bits como 1. Aqui eu tenho o I30007. Então, quando eu faço a lógica binária aqui, né? O end lógico 0 com 7, vai dar o quê? Vai dar 0, tá?
Lembrando que isso aqui é binário, né? Eu transformo esse decimal aqui em binários, né? Em número binário, tá? A gente viu nas aulas anteriores aí. E aqui 7 também em binário e faço isso, operação bit a bit, tá? Então, como 30 é tudo com 1, então tudo, por exemplo, se tudo multiplicado com 1 vai dar ele mesmo, né? Então, o que acontece aqui com 30, tá? Aqui é o endereço de classe A, aqui é o endereço de classe B, né? 255.255.0.0. E quando eu faço o I aqui, né? A operação AND, ele mostra 128.1, tá? É o meu prefixo, é o meu endereço de rede, e o 00 é o meu sufixo, tá? Que identifica aqui, no caso 00 é a minha rede, tá bem? Então eu tenho aqui esse host, né? Eu quero identificar esse host, qual é a minha rede que ele tá. Então eu multiplico ele, né? Faço um AND lógico, vamos dizer assim, que é o correto, né? O AND lógico, para ele, para a máscara de rede classe C, no caso aqui, tá? Então, 92, classe C, então eu tenho 255, 255, 255, 0. Faço um AND lógico, desculpa. E aqui vai dar 192.4.10. Beleza? Esse aqui é meu prefixo, que é meu endereço de rede, tá? Então, um pouquinho sobre tabela de roteamento, né? Então, a gente falou que o roteador ele serve para que a gente possa conversar entre duas redes distintas, só que para isso ele precisa saber para onde ele deve mandar, né? Então, você deve configurar na tabela de roteamento, como exemplo aqui, né? Eu tenho o meu destino, né? 3000, né? Essa rede, a máscara, né? Para definir qual é a rede, tá? Então, nesse router aqui que tem essa seta laranja. E qual é o próximo passo? Então, como é que esse roteador vai chegar na rede aqui da esquerda, 30000? Ele precisa encaminhar o pacote para o próximo hop, né? O próximo salto, que é o 40007. Então, ele tem uma interface dentro dessa rede 40, né? Que é o 40008. Então, quando eu quero enviar algo para a rede 30000, algum host nessa rede, eu encaminho para o roteador 40007. Então, desculpa, no roteador 40007, ele vai ter uma tabela de roteamento que liga a rede 3000 e vai encaminhar o pacote para cá, tá? Da mesma forma que em 40000. Então, isso aqui ele está entregue diretamente, né? É uma rede que está conectada direto à interface do roteador, então não tem problema. Da mesma coisa na 128.1.00. Então, se tiver algum pacote para entregar nessa rede, ele está diretamente conectado, então ele vai procurar aqui o host entregar. Agora, se ele quiser entregar nessa rede o 92.4.10, o que ele faz? Ele envia para o próximo salto, né? Que é o 128.1.0.9. Então, tem um pacote aqui, nessa minha interface, 128.1.0.8. Então, sai o pacote aqui e encaminham para esse router aqui, que esse router tem uma interface diretamente conectada aqui e encaminha o pacote, tá bem? Aqui é um exemplo, tá? Descrevendo isso aí. E a rota padrão é o quê? As redes, quando eu não sei para qual rede mandar, né, a gente configura algo chamado de rota padrão, né? O rota default, tá? Então, é isso que chama de gateway, né? Normalmente na internet, no computador. Então, eu não sei para onde mandar, eu mando para o meu gateway, né? Mando para minha rota default, que é descrita como 000, na rede 00 a máscara, tá? No router, na configuração, e ele manda para isso. Então, eu não sei para onde mandar, não tem na minha tabela de roteamento, eu mando para o meu gateway default. Beleza? Só um overview aqui sobre subrede, né? Que é a técnica de mascaramento de bit. Então, além de útil, né, para definir o encaminhamento de datagrama e simplificar a tabela de roteamento, flexibiliza a distribuição dos endereços nas redes, né? Quando começou o IPv4 começar a ficar escasso, né, criaram as subredes, endereços IP privados, né, que é esquema para poder dividir e aqui poder organizar melhor, tá? Que aí eu consigo diminuir o número de hosts por rede, né? Aumento o número de redes, e aí consigo também diminuir a quantidade de domínio de broadcast, domínio de colisão, tá bem? Então aqui eu tenho um exemplo de subredes, tá? Os bits são tirados do sufixo e passados para o prefixo, a fim de aumentar o número de subredes, são chamados de bits de subrede. Então eu tenho aqui minha rede, né? 140.0.0.0. O que eu faço? Eu quero fazer com que meu bit de host, né? Eu pego esse meu bit de host e agora vai virar bit de rede, tá? Só que para isso eu tenho que modificar a minha máscara também para fazer aquela conta correta, tá? Beleza? Então aqui é importante saber que o esquema de se criar subredes é apenas uma divisão interna da rede, tá? Então subredes são geradas pelo administrador de rede para refletir limites geográficos e o administrativo da LAN, né? Quando o pessoal acontece, vou dividir a minha LAN e criar subredes para departamentos. Então, departamento financeiro eu crio uma subrede, departamento comercial outra subrede, departamento de clientes ou Wi-Fi de clientes outra subrede, tá? Então, tá, vamos ignorar esse exercício. Então, aqui é uma pergunta, né? Para qual subrede o host 192.68.111.99/28 pertence? E aí você tem que fazer a conta, né?
usando 128, desculpa, com 28. A máscara padrão, né, da 92 é uma classe C. Então eu tenho 255, 255, 255. E é o último octeto é 0, tá? Aqui no 99 é 0. Então quando eu multiplico aqui na rede padrão, né? Qual seria a rede aqui? 192, 168, 111.0. Beleza? Essa é esse rede. O endereço de rede normal, barra 24. E aí, quando eu pego mais 4 bits, né? Do lado do host aqui, o que é que eu faço? Eu pego o 128, né? Lembra lá do bit mais significativo, que é o 2 elevado a sétima. Depois pego o 64, né? Que é o 2 elevado a 6. 2 elevado a quinta, 32 e o 2 elevado a 4. Beleza? Então, esse 28 aqui vai ser o 128 mais 64, dá 192, né? Mais 32, 224, mais 16, 240. Então, eu tenho aqui, ó, 192, 68, 111 e 40. Deixa eu entrar o pessoal aqui. O que acontece? Aqui, a 128, eu tenho 128, 64, 32, 16. Então, esse último bit aqui, o 16, que vai ser sempre de 16 em 16, tá? Então, a minha primeira rede vai ser 0, a próxima vai ser 16, a próxima rede é 32, e sucessivamente, até chegar na resposta, que é o 92. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, a qual subrede o host 172.16.133.242 pertence, né? Com essa subrede, né? A 255, 255, 252. Fala, 252, você quase pega tudão ali, né? Então, eu tenho 255 aqui. Opa, desculpa, o penúltimo octeto, né? Essa fonte aqui não é legal para número, né? Então, 255, 255, 252. Então, aqui é 255, né? No classe C. Eu estou pegando, né? Fazendo o contrário. Pegando aqui 3 bits, né? O 0, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, tá? Desculpa, 2 bits. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1. Beleza? Então, nesses dois eu consigo ter quatro endereços, né? O 0, o 1, se for no 0, por exemplo. 172, 16, 132, 0. Então, tem o 0, o 1, o 2 e o 3. O 0 é para a rede, o último, o 4. Desculpa, o 3 é para broadcast, então sobra 1 e o 2. Então, assim, vai aqui sempre de 4 em 4 até chegar ao 242, tá? Beleza? No caso aqui, como é anterior, então é 1320, tá? E aqui tem mais exercícios para definir. Vocês podem fazer depois aí, com calma, tá? É sempre o endereço e a resposta. Esse material foi elaborado pelo professor Luiz Rocha, né? Do RMD, o FRN, e eu fiz a adaptação aí para vocês. Tranquilo? Dúvidas aí, pode deixar no comentário, tá?